Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Empreende que Vende. Mais uma vez eu vou te pedir, antes da gente começar aqui o nosso vídeo, para você dar aquele like, compartilhar esse conteúdo para fazer o empreendedorismo do Piauí chegar ainda mais longe. E hoje eu tô com um convidado muito especial. Aqui comigo um convidado que é de outro estado, minha gente, mas que mora aqui já no Piauí há um tempo, vocês vão já entender, vão saber. Joel Quaresma é casado com uma mulher chamada Lindete, não por nada não, mas é porque ela é linda mesmo, tem a ver com o nome. Tem 2 filhas, tem 35 anos, nasceu em Belém do Pará, come tacacá, tucupi. Demais. Comedor também de açaí raiz com peixe frito, Total. Falaremos depois. Tá aqui em Teresina desde 2018, é pastor na igreja Angelim Teresina, inclusive a casa onde eu congrego, bacharel em engenharia de produção, graduado pela Universidade do Pará, UEPA, acumula mais de 15 anos aí de experiência em gestão em diferentes modelos de negócio, gente. Por exemplo, consultoria empresarial, indústria, ONGs, telecomunicações e educação. Compõe atualmente a diretoria do Grupo Pensar Educação em Teresina e é o fundador da Kaizen Gestão, que atua por meio de mentorias e treinamentos de desenvolvimento pessoal e empresarial. E hoje ele está aqui para contribuir com o Empreende que Vende. Joel, seja muito bem-vindo. Legal, obrigado pelo convite, satisfação estar aqui com vocês. E vamos somar, vamos crescer, vamos fazer algo legal hoje aqui. Maravilha, então vamos lá. Como foi assim, eu queria que tu contasse resumidamente no começo, antes da gente entrar de fato aqui na nossa pauta, porque eu acredito que todo mundo que assiste, pessoas que têm autoridade no que faz, gosta também de saber um pouco da história, né? O lado da pessoa pessoal. Como foi que você veio parar aqui no Piauí? Porque a gente sabe que lá em Belém também, como aqui, né? Não tem praia, tem rio, mas de rio de lá pra cá, eu acho que como foi esse negócio de Belém para o Piauí? Conte mais. Bem, eu sou nascido em Belém, né? Você leu aí, e eu estava na minha cidade, eu morei muito tempo no interior do Pará, na cidade chamada Abaetetuba, e conciliando profissão e ministério, né? E eu tive literalmente uma palavra de Deus para vir para Teresina, né? Na época, conversando muito com o pastor Fred Arrad, que é o nosso pastor. Sim. E ele recebeu essa palavra, compartilhou comigo, e para mim, no começo foi um espanto muito grande, porque todas as minhas raízes estavam lá, a minha empresa estava lá, a minha família, tudo estava lá. E a gente colocou isso em oração e decidimos nos mover, né, debaixo dessa palavra. Fizemos uma estação em São Luís, uma rápida parada de 2 anos e meio. 2 anos e meio, só tipo, peraí, rapidinho. Foi muito legal, bacana, muito produtivo, muito agregador para mim, para minha família. E então, em junho de 2019, desembarcamos em Teresina para começar uma história que tem sido muito linda até aqui, graças a Deus. Maravilha. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a gestão de empresas e pessoas com um olhar empreendedor, né? Vendo aqui na sua trajetória, você teve em diversos segmentos, mas todos eles tinham um denominador comum, que é gente, né? Sim. São pessoas. Sim. E eu queria que você falasse um pouco, independente do segmento, né, que você já atuou, que te trouxe, né, expertise e experiência nesse mercado. Para começar, qual é a principal dificuldade para uma empresa no fator colaborador? Assim, é preguiça, é falta de entusiasmo, de incentivo? Como é que funciona? Eu sempre digo que tudo começa e termina na liderança. E as coisas que você vê em qualquer camada do nível organizacional de uma empresa, elas são reflexos do líder. No Exército fala que a tropa é o espelho do guia. Exatamente. Então, muitas vezes, uma empresa onde se espera muito, mas se comunica pouco, se ensina pouco, se treina pouco, se dissemina uma cultura pouco, às vezes nem existe essa cultura. E o nível máximo, a gestão, os sócios estão esperando que as pessoas peguem as coisas no ar, isso já vai gerar algum tipo de problema. Sim. Expectativas que não são compartilhadas, combinados que não são feitos. Então, quando nós lidamos com gente e tudo gira em torno de gente, nós temos que entender que as pessoas precisam saber exatamente, pelo menos o básico do que se espera delas. E eu compreendo que existem 2 pilares principais para a atuação de um colaborador dentro de uma empresa: cultura e o profissionalismo, aquilo que ela realmente vai fazer. Então tem gente que entrega muito resultado, mas que não se adequa à cultura da empresa. Tem gente que se adequa muito bem à cultura, mas não entrega bem resultado. E aí no meio tem caráter, no meio tem relacionamento, tem um monte de coisa, mas para mim, como eu disse no começo, tudo começa e termina com uma liderança eficaz, que comunica bem o que quer, que treina bem, que reúne, que investe em pessoas, que empodera líderes, que sabe delegar, que sabe puxar de volta, dar feedback e acompanhar. Perfeito.
Perfeito. Falando um pouco sobre a proposta aí da Kaizen, né, que é a sua empresa, que é uma empresa de gestão, qual é o maior diferencial nesse mercado atual? Essa cultura, eu não sei se a gente chama de disciplina, se vocês aplicam isso, o que a empresa que contrata a Kaizen Gestão, o que ela pode encontrar de diferente por aí? Bem, começar pela palavra Kaizen, que vem do japonês, melhoria contínua. É muito aplicada no sistema Toyota de produção, que recuperou o Japão em poucos anos após uma crise devastadora vinda de uma guerra, né? Sim. E aí o método japonês de produção contagiou o mundo e desde a faculdade de engenharia em produção eu fui muito apaixonado por esse método. Hoje se fala muito em método, tem método de tudo, né? Emagreça em 7 dias, aprenda a falar inglês em 10 meses, fluente. Sim. Então essa coisa do método está até um pouco bagunçada aí pela internet, mas existem muitos métodos eficazes. E a palavra Kaizen vem desse método de melhoria contínua. E ainda na faculdade de engenharia em produção, que eu costumo dizer que é a engenharia das engenharias, vou puxar um pouco para mim. Eu ia até perguntar justamente sobre isso, o porquê da escolha dessa faculdade, desse curso, né? E como que ele te forjou para o que você é hoje, né? Sim, na minha orientação vocacional lá no ensino médio, eu percebi que eu ia para exatas. O sonho do meu pai era que eu fizesse direito, porque eu também falo muito igual você. Meu Deus do céu! Essa parte da comunicação é um dom que Deus me deu também. Que bom. E era o sonho dele e eu não fui por essa linha. Tanto que eu passei em engenharia de produção, em direito, fiz os dois simultaneamente por um tempo. E aí depois eu falei, paizão, obrigado, estou indo para a engenharia. E na engenharia de produção eu comecei a conhecer os sistemas de gestão aplicados nas maiores empresas do mundo. Sim. Desde a década de 50 até o que se fazia no começo dos anos 2000, que foi quando eu comecei a faculdade. E eu comecei a entender que gestão se aplicaria em qualquer ambiente. Se aplicaria no ambiente de uma escola, de uma universidade, de um hospital, de uma fábrica, de uma indústria, da Ceasa, do que fosse. Eu comecei a entender que gestão era algo universal. Então daí eu comecei a ter esse desejo de trabalhar com gestão. E no meu primeiro ano de faculdade eu fui contratado por uma empresa de consultoria em Belém do Pará, de um cara que foi assim, um professorzão para mim, porque ele tinha acabado de voltar da Inglaterra, ele era diretor de manutenção da Procter & Gamble, da P&G. Então ele chegou em Belém com muito know-how e saiu recrutando estagiários nas universidades. Nossa, que bacana. E aí eu fui um desses estagiários. Como que ele fazia? Ele fechava parcerias de consultoria, contratava estagiários, plantava esses estagiários nessas empresas e ficava monitorando todo mundo. Então eu aprendi muito com ele. Então foi a primeira experiência, foi ali que eu modelei o que seria, anos depois, uma ideia de uma empresa, que é o que eu estou fazendo nesse momento, estou iniciando. A gente vem fazendo há alguns anos, mas tem muita coisa para ser feita ainda. Então a ideia da Kaizen, ela parte justamente de olhar para a empresa de cima para baixo. Uma consultoria tradicional, ela é feita de que forma? Um consultor vai para dentro de uma empresa, resolver os problemas de lá. E aquele projeto dura 6 meses a 1 ano. Muitas vezes, no final daquele projeto, aquele consultor, aquela empresa vai embora e tudo volta a ser como era antes, negativamente. Processos que não foram bem estabelecidos, um projeto que foi feito, mas não foi perpetuado, não foi disseminado. A ideia da Kaizen é diferente, é de capacitar do dono até, entre aspas, o menor nível do escalão, para que aquilo possa se tornar uma realidade independente da consultoria, independente do projeto. Para mim, a consultoria, e eu gosto de chamar mais de mentoria, Sim. porque quando a gente está formando pessoas que vão continuar aquele projeto, para mim funciona, vou levar um pouco para o lado da saúde, como uma terapia. Sim. Tem que ter começo, meio e fim. Um consultor, uma empresa de gestão, uma mentoria empresarial, ela não deve durar muitos anos. Ela tem que ter um começo, meio e fim para deixar um legado. Óbvio, pode voltar depois para fazer algum projeto específico, mas naquilo que se propõe a fazer, eu acredito piamente que o principal é a formação interna para que aqueles colaboradores, aquele time de liderança possa ter capacidade e ferramentas para continuar. Perfeito. E o que você falou aí, como você disse, né, gestão é aplicado em qualquer área. Tudo. E desde, eu gosto muito de falar, porque o nosso programa, ele tanto é para quem tem uma grande empresa, uma média, micro, gigante, e para quem está começando agora um negócio. Perfeito. E às vezes a pessoa acha, eu sou eu keep, né, que as pessoas Sim. costumam falar. Eu presa, eu keep, que eu faço tudo, chupa cana, assovia, toca assim, acompanha a procissão, mas tem que ter gestão. Total. E é interessante porque, ainda mais quando é no início, você consegue implantar isso de uma forma que você vai ali fazendo aquele exercício, né, de constância, não tá cheio de vício, né,
às vezes, né, de experiências passadas e consegue realmente colocar ali, eu acho que fazer com que o resultado de crescimento da empresa seja mais acelerado. Eu tenho um exemplo muito legal sobre isso. Um casal me ligou ano passado, eles disseram: Joel, a gente quer uma mentoria em gestão. Eu, tá bom, vamos conversar. Marquei com eles no local, a gente foi tomar um café. E eu, tá, onde que é a empresa de vocês? Onde que funciona? Eles, não, você não entendeu, a gente vai iniciar a empresa. Olha que bacana. Então eu achei, assim, totalmente disruptivo, porque os projetos que eu já tive a oportunidade de liderar são empresas, obviamente, que já existem. Né? Um deles, o dono falou para mim: Joel, a bandeira do Brasil é ordem e progresso. Aqui é progresso para depois a ordem. E é geralmente o que acontece, as empresas vão abrindo, o visionário, o empreendedor, ele vai desmatando e ele precisa de alguém que venha atrás arrumando, pavimentando. Esse casal, que é de uma imobiliária recém-instalada em Teresina, eles tiveram essa iniciativa. Eles quiseram entender sobre gestão, ferramentas, do estratégico ao operacional, antes de iniciar o negócio deles. Perfeito, porque aí, né, já se antecipa, diz que antecipa a governa, né, pastor? Exato. Ô, Joel, é porque, gente, ele é pastor também, às vezes eu me confundo aqui, mas vai dar certo. Sem problema. Bom, falando um pouco também desse lado profissional e também do lado pessoal, como é que você faz para conciliar aí inúmeras tarefas, né, do dia a dia com a sua vida pessoal? Porque eu acredito que o primeiro lugar para se gerir é a família, né, dentro de casa. E às vezes a grande confusão começa aí. Fala para mim pelo menos umas 2 dicas que você aplica na sua vida que realmente dá resultado, já para deixar aqui para nossa audiência. Primeira dica é quebrar o mito do equilíbrio. Equilíbrio não existe. Não existe? Não. Eita. Você vai sempre entender que em determinada estação da sua vida você vai estar mais inclinado para algum projeto do que para outro. Sendo que família não é mais um projeto, é o projeto. É a base de todos, né? Então, família, entre aspas, à parte, falando de negócios e atividades e iniciativas, você vai ter que entender que numa estação da sua vida, como você me contou um pouco da sua história ainda há pouco, ao longo da tua história, tu tem épocas que você estava muito full time aqui e hoje você está mais para cá, não é isso? E muita gente fica tentando procurar esse equilíbrio que não vai existir. Então, às vezes um empreendedor, antes dele estar empreendendo, ele ia na academia todo dia. Agora já não consegue todo dia. Aí fica se sentindo culpado. Não que isso seja uma regra, mas para mim a primeira dica é entender, bem, nessa estação da minha vida eu vou estar muito dedicado a isso aqui. Agora, dentro daquela estação, obviamente, da estação atual que eu e você estamos vivendo e quem está nos vendo aqui, nós temos que ter uma coisa que vai nos ajudar muito a minimizar o efeito da correria. E a palavra, para mim, é organização. Se você não se organiza, você pode estar fazendo só 2 coisas da sua vida. Você vai fazer ruim. Não rende, né? Se alguém está nos assistindo aqui e está sem trabalhar neste exato momento, está só cuidando de casa, só entre aspas, que cuidar de casa dá muito trabalho. Demais, minha gente. Não se organize para ver se você consegue varrer, passar, lavar, cozinhar. Então, para tudo na vida, organização. Esses 2 requisitos me ajudam muito, porque hoje eu estou muito direcionado para algumas coisas na minha vida que há 3, 4, 5 anos atrás eu não estava. E algumas coisas que eu fazia muito há 3, 4, 5 anos atrás, e até que eu gostaria de estar fazendo mais nesta estação, eu não estou fazendo. Então, ter esse entendimento nos ajuda emocionalmente até mesmo a lidar com a culpa. Poxa, mas e se isso, e se aquilo, né? Então a gente tem que entender muito. E claro, dentro do que você já faz hoje, aí é a organização. E vem um pouco desde a rotina, mesmo, exato. Desde a rotina pessoal até se você lidera um time, você é gestor de alguma coisa, você é um líder, um supervisor, um coordenador, um diretor, um gerente em alguma empresa, e aí vem para ferramentas de gestão, aí vem para entender realmente como que a engrenagem encaixa para rodar direitinho. Bom, você falou aí sobre organização, né? E de fato, entender que o equilíbrio, como você disse, ele não existe no aspecto de que a gente vai ficar realmente doido. Eu digo porque eu sou também mãe, eu trabalho aqui, eu trabalho em vários outros lugares, e é dona de casa, e é mãe, e é esposa, um monte de coisa, e às vezes a gente realmente se cobra, e muitas vezes essa culpa, ela causa uma procrastinação de uma coisa que seria importante para aquela estação e a gente está colocando outras coisas, né? Então, já fica essa dica. Eu tô aprendendo, minha gente, porque eu pego também, sabe, várias vezes. Eu vi um palestrante, eu não lembro quem, falou que a vida é um eterno para-brisa. É isso mesmo. Você vai inclinar para cá, e aí você vai inclinar para cá. E é justamente esse movimento que mantém
o para-brisa limpo da chuva, daquela água. Se você ficasse só aqui o tempo inteiro, não ia dar certo. Isso é muito interessante. Uau! Gostei, é isso mesmo, gente. Então a gente tem que ser um para-brisa. Às vezes limpa mais ligeiro, às vezes tá mais exato. A depender da velocidade do tempo. Da chuva e tal, verdade. Bom, você falou sobre organização. Vamos falar um pouco sobre essa questão do clima organizacional dentro das empresas. Espaços físicos, salubridade, ergonomia, ambientes instagramáveis, ambientes de experiência, né? Que hoje em dia as pessoas realmente procuram muito mais do que ter um serviço, de comprar um produto ou prestação de serviço, mas elas querem ter uma experiência. Como é que torna essas relações internas saudáveis com relação a esse ambiente organizacional, tanto para os colaboradores e quanto para os líderes? Existem líderes que ainda têm resistência com relação a isso? Isso é besteira, não, é um enfeite, não, é não sei o quê, ou então um cheirinho, ou sei lá, enfim. A gente está falando de um modo geral de coisas que hoje podem parecer supérfluo, mas como a gente está falando sobre a experiência, sobre esse clima organizacional que eu acredito que vai melhorar a produtividade tanto para o colaborador e também a experiência para o consumidor final, né? Vamos pensar em espaço físico. A gente pensa numa empresa, dentro da realidade que ela tem, com o faturamento X que tem, com sua fatia de mercado que tem. Então, ela vai ter uma realidade para proporcionar um ambiente físico para os seus colaboradores. Sim. O gestor que é inteligente, ele vai pensar: minha equipe passa aqui no mínimo 8 horas dia, no mínimo 44 horas semanais. Quem empreende, então, nem confere esse tempo, né? Mas para quem é contratado, eu digo no mínimo porque muita gente faz hora extra, e aí compensa com o banco de horas ou compensa recebendo essa hora extra. Então, as pessoas passam 10 horas do dia delas ali dentro daquele ambiente. Qual que é a cabeça do empreendedor, na minha opinião? Proporcionar dentro da realidade dele o que for possível para que aquele ambiente tenha as condições mínimas para que as pessoas possam ter uma cadeira, uma lâmpada, um ar-condicionado, um computador com a configuração necessária para o serviço que ele vai fazer e etc., dependendo do tipo de empresa. Então, no aspecto físico, muita gente idealiza aquela coisa do Google, que tem um tobogã que desce, e aí vai jogar sinuca. Inclusive, a gente tem visto um número grande de demissões, né, nas empresas desse segmento, pela questão do contexto internacional de mercado, que a gente não vai entrar nisso agora. Mas dentro do que é possível, e aí eu falo para os empreendedores, dentro do que é possível, faça. Dentro do que a sua realidade permite, faça. Por quê? Para que aqueles colaboradores se sintam à vontade. A gente fala muito de acolher bem o cliente. Não, o cliente tem que ser bem acolhido. Opa, o colaborador é um cliente interno. Exatamente. A gente fala muito na comunicação, tem que ter um bom atendimento ao cliente. Mas o meu cliente interno também tem que ser bem atendido. Quando é que eu atendo bem o meu cliente interno? Condições mínimas de trabalho, remuneração justa e adequada à média do mercado. Quando esse colaborador ele tem uma perspectiva real de crescimento e não apenas uma conversa de que não, fica aqui, tu vai crescer. Quem cresceu aqui? Tem algum exemplo de alguém que cresceu que esse colaborador possa olhar e ver, não, é uma realidade. Né? Então tudo isso compõe esse clima, tudo isso vai ajudar. E eu volto para o que eu comecei dizendo, liderança. A inspiração do líder, o líder que é exemplo, o líder que está lá no dia a dia, que coloca a mão na massa junto, não apenas manda, né, vai ajudar. E claro que, a depender do perfil da empresa, aqui a gente fala para micro, individuais, médios, grandes, empresas que têm um RH, o RH é estratégico. É estratégico para medir o clima organizacional, aplicando ferramentas, conversando com gestores, mas conversando com os colaboradores de diferentes níveis do organograma, monitorando as inconsistências, monitorando os relacionamentos que muitas vezes dá uma estreitada, é normal, né? Relacionamento humano é o ferro afiando o ferro o tempo inteiro. É verdade. Então é um conjunto de fatores que, quanto mais rápido o líder, o gestor, o sócio, o dono, o proprietário, etc., perceber, valorizar e implementar, ele vai ver resultado. Investir em pessoas sempre traz resultado. Só não traz resultado quando o investimento é feito de qualquer jeito. Sábado vai ter uma palestra aqui sobre inteligência emocional. E aí, bota um aviso num grupo, ninguém vem, fica por isso mesmo, vem um palestrante que ninguém conhece, entendeu? Então, fazer por fazer é melhor não fazer. Mas quando é bem feito, o resultado é palpável. Não é subjetivo, é palpável. Porque o colaborador
E eu falo motivado não no sentido de uma palestra motivacional, Sim. mas uma pessoa que está realmente engajada. Eu prefiro a palavra engajamento do que motivação. Colaborador engajado, ele produz mais, ele vende mais, ele atende melhor o cliente, ele chega em casa mais feliz e satisfeito, né? Se fala muito no NPS, que é o Net Promoter Score, uma pesquisa de satisfação do cliente. E eu queria desafiar os empresários, empreendedores que me escutam aqui, estudar um pouquinho sobre isso, mas antes de aplicar o NPS para o cliente externo, aplique para o cliente interno. Você vai tomar um susto, mas vai ser um bom susto. Isso é interessante demais, né? Como você disse, né? Os colaboradores são os clientes internos. Total. E eles também vão estar ali vendendo a sua empresa o tempo inteiro, ou bem ou mal. Então é importante que realmente esse clima organizacional, esse ambiente esteja preparado para isso. Vamos falar sobre investir em tecnologia e inovação? Vamos. As empresas hoje, quando a gente está já nessa plataforma de metaverso, teve aquela onda dos avatares, inteligência artificial e tal, daqui a pouco a gente vai poder sentir o cheiro, será? Agora temos o ChatGPT. É assim, né? Está muito acelerado. Muito. A nível de Brasil, uma realidade até mais Piauí, vamos falar aqui. Como é que você faz uma análise do mercado das empresas por quais você já passou aqui, teoricamente, no Piauí, e como é que o Piauí mais ou menos está nesse cenário de investimento de tecnologia e inovação, vamos falar aqui da casa como gestão que olha para empresas até menores, às vezes, sim, e no seu trabalho também, enquanto gestor, né, de grandes empresas como você passou aí, dando todo esse... para finalizar a pergunta, essa parte desse olhar que você tem, dessa expertise do que você passou, tecnologia e inovação. Eu vejo a tecnologia e inovação como uma ferramenta que pode apoiar a gestão, que pode tornar o produto ou o serviço ainda mais adequado para o cliente. Por exemplo, no caso da gestão, tem muitas empresas que ainda controlam suas contas, seus processos e seus produtos com planilhas Excel. Eu não tenho problema nenhum, pelo contrário. A minha formação é de ser planilheiro. As macros, os VBAs, as integrações, eu já fiz muito e quando é necessário, em alguns modelos de negócio a gente também faz. Mas alguns empresários acabam tendo resistência. Qualquer sistema que eu comprar no mercado não vai me atender, né? Por às vezes não entender da particularidade do negócio. E eu compreendo que quanto mais eu investir em tecnologia, entendendo dentre as milhares de ferramentas disponíveis no mercado, aí para mim que, como diz lá no Pará, tá o pulo do gato, dentre as milhares de ferramentas disponíveis, o que vai te servir? Quando eu converso com empreendedores que vêm me pedir ajuda, algum tipo de intervenção, algum tipo de mentoria, diz, olha, eu preciso primeiro fazer um diagnóstico com você, pessoal e corporativo, para entender, dentre uma caixa gigante de ferramentas, o que é que serve para você. Porque pegar um modelo de consultoria, de mentoria, de projeto para aplicar numa empresa e fazer Ctrl+C, Ctrl+V, o que serviu para o varejo pode não servir na indústria. Com certeza. Né? Então, a tecnologia e a inovação, elas favorecem a gestão. Imagine hoje você sem WhatsApp numa empresa, como que seria? Loucura. Né? A gente já não se imagina sem o WhatsApp. Né? Então eu vejo, por exemplo, na comunicação interna, WhatsApp, você utilizar o e-mail, você ter um software de sistemas ERP que gerencia o negócio como um todo, e lá dentro você abre um chamado de manutenção, por exemplo. Imagina uma empresa que presta serviço de manutenção. Se essa empresa não tem um software para abrir chamado e ela tem 10 técnicos de manutenção, por exemplo, como que controla a produtividade deles? Como que sabe quem atendeu melhor, quem não atendeu melhor? Entende? O pessoal de telecom trabalha muito com isso, tem os chamados, por exemplo, para executar. Então a tecnologia, ela nos apoia. E quanto mais resistente eu for à tecnologia, menos eu estou utilizando ferramentas que vão potencializar internamente e externamente. Então eu acredito muito na tecnologia, mas fazendo essa ressalva, de entender o seu problema para entender qual a ferramenta você vai precisar utilizar. Esse, para mim, é um fator de frustração que eu percebo em muitos empreendedores. Eles não conseguem mapear o seu problema e aí são visitados, são assediados, no bom sentido, por muitos representantes de muitas plataformas, muitas ferramentas. Às vezes compra daquele que vendeu melhor e às vezes, isso aqui não serve. E aí se frustra e acha que não tem outra ferramenta. Não, é tudo igual e tudo, não é por aí. Verdade. Bom, agora a gente vai fazer um pouco de contraponto, só que não. A gente está falando de tecnologia e inovação e agora a gente vai
lá na Bíblia, minha gente, 2000 anos atrás. Por Que quê? ótimo. Eu acho que a Bíblia, eu acho não, né? Eu me baseio que é o manual do autor da vida. E lá, inclusive, tem técnicas, tem informações, instruções sobre como empreender. Falando de Salomão, né? Que foi o homem mais sábio do mundo, o homem mais rico do mundo. Ele foi um rei. Hoje a gente não tem aqui, né, um sistema de monarquia, nós gostamos de uma democracia, né? Temos aqui essa parte do negócio empreendedor, que ainda é mais independente ainda, né? Que não tem aquela hierarquia, teoricamente, quando você está começando. Falando do seu lado pastor, né, versus empreendedor e que trabalha com gestão. Quais são, assim, alguns conceitos que a gente pode trazer da Bíblia? E a Bíblia diz que ela é a mesma, né? Ontem, hoje, amanhã, então eu acredito que tudo que está ali tem embasamento para os dias de hoje. O que você pode trazer para quem está nos assistindo, dentro da tecnologia e inovação que você falou agora, mas que tem, com certeza, para poder diagnosticar aquilo que você disse antes, sobre qual é o problema, sobre o líder, principalmente, né? O que ele pode encontrar ali naquele manual para poder aplicar dentro da empresa dele? Meu Deus, são tantas. Tem várias ferramentas. Vamos lá, vamos pegar lá no Antigo Testamento. A gente tem Moisés no deserto com cerca de 5 milhões de pessoas. Ou seja, 5 vezes Teresina. Sim. Então todo mundo vinha reportar os problemas para ele. Um belo dia, o sogro dele, cuja experiência era apenas de cuidar de rebanhos, chega lá e passa um dia inteiro observando. E percebe que ele resolvia problemas desde o Joãozinho que puxou o cabelo da filha do Roberto até questões mais estratégicas de falta de alimento em determinada região. Ele fala: Moisés, você precisa formar uma equipe. Você vai escolher homens íntegros, homens tementes a Deus. Então ele traça o perfil do cargo. Jetro, que era um homem sem experiência de liderança de grandes multidões. Afinal de contas, quem estava fazendo isso era Moisés. Mas ele veio e observou. Moisés teve a humildade de se colocar na posição de aprendiz e olhou para o seu sogro naquele momento como mentor. Bem, você tem algo a me dizer, eu estou aqui para te escutar. Então, Jetro deu esse conselho para Moisés. Então foram levantados homens tementes, segundo o perfil do cargo que a mentoria traçou para ele, né? E então ele conseguiu organizar melhor. E o povo se sentiu melhor atendido, porque enquanto ele centralizava tudo, ele estava para morrer, que não conseguia, entrava dia e saía dia, ele atendia centenas de pessoas. Qualquer semelhança, mera coincidência com o que se vive hoje, eu acredito que pelo menos 80% das empresas, né? Fazer esse contraponto para os dias atuais, eu acredito que uma das maiores queixas hoje, né, dos empreendedores é essa coisa de não delegar, não sei o que você fazer, não descentraliza, não confia, às vezes paga uma mentoria, como você falou, e não coloca em prática. Mas voltando, vamos lá, vamos pegar mais. Eu achei muito interessante porque ele se colocou na posição de aprendiz. Sim, exato. E é aí que a gente precisa colocar o nosso ego de lado. Porque às vezes o empresário pensa, não, mas ele está chegando aqui agora, eu tenho o dobro da idade dele, já ouvi isso aí, eu tenho idade para ser o teu pai. Olha que legal. Né? Mas eu já tive a oportunidade de aprender e de ensinar com pessoas, para pessoas de diferentes idades. Então Moisés poderia ter olhado para Jetro e pensado, mal cuida de 10 cabritos aí, vai querer falar para mim que acabei de tirar 5 milhões de pessoas do Egito, mas ele ficou observando porque ele percebeu que o seu sogro tinha tido um estalo de sabedoria. Então, permitir-se ser mentoreado, deixar um pouco o ego de lado, trazer alguém que possa observar a tua realidade e veio de fora, então não está, entre aspas, contaminado pela rotina do dia a dia, porque às vezes a gente faz tanto uma coisa do mesmo jeito que já parece que é normal e parece que não tem mais jeito. Vem alguém de fora, agora, se você vai trazer alguém de fora, traga alguém que você confie. Com certeza. Senão você traz alguém porque te indicaram, porque isso, e aí você traz e ao mesmo tempo desconfia, não vai ter sucesso. Então a primeira lição bíblica, dentre milhares que a gente poderia trazer, é justamente a mentoria, de você se colocar na posição de aprendiz. E a lição da mentoria de Moisés e Jetro falou literalmente sobre o primeiro assunto que eu toquei aqui, que é a liderança. Exatamente. Moisés, ele precisou entender que se ele não tivesse uma liderança forte, de pessoas que fossem capazes de replicar aquilo que ele fazia, ele não ia conseguir. Então, além dele estar extremamente desgastado, o povo, que eram os clientes dele, não estava se sentindo atendido. As pessoas reclamavam o tempo inteiro que ele não era disponível, que ele não resolvia, que demorava muito tempo. Por quê? Porque era só ele. Então tem muita coisa envolvida aí. E aí eu transporto agora lá para o Novo Testamento. Jesus chega diante de uma multidão e fala assim para eles, olha, pare e pense antes de você começar a fazer qualquer coisa. Porque o homem sábio
é aquele que antes de começar a construir, calcula o que vai precisar. Para que se não calcular, porque se não calcular, o que acontece? Ele vai ficar sem mão de obra e sem matéria-prima durante o processo, vai parar e as pessoas vão zombar dele. Qual é a lição aí? Planejamento. Se liga, minha gente, porque a Bíblia é moderníssima. Demais. Viu? É muito moderna. Demais. Parte da minha mentoria... aplicável no dia a dia mesmo, Exato. das empresas e... Parte da minha mentoria, principalmente com empresários cristãos que me dão essa abertura, a gente pega princípios bíblicos e explora e estratifica para aplicação de gestão prática do dia a dia. Eu sempre digo, gestão se faz com princípios e com ferramentas. Muita gente hoje quer a ferramenta, né? Quer o método, mas toda ferramenta, todo método está ligado a um princípio. Muito melhor é compreender o princípio e levar no pacote a ferramenta do que tentar só a ferramenta e aí você utiliza muitas vezes sem entender o porquê. É como você chegar para um colaborador e dizer, olha, faz assim, assim, assim. Você é chefe, ele vai fazer. Eu costumo fazer diferente. Eu pego um colaborador da manutenção, eu poderia dar um checklist para ele do que ele tem para resolver naquele dia. Mas eu levo ele no local e falo, olha, aqui é uma área muito estratégica, porque o cliente passa sempre por aqui. E esse vazamento está afetando diretamente essa área. Então eu explico para ele, antes de o que, eu explico o porquê. Exato. E o como. Ele é o cara. Ele sabe melhor do que eu. Exatamente. Mas a gente tem que tratar dessa forma. Então Jesus deixa muito claro que o planejamento ele é muito importante. O planejamento não é a garantia do sucesso, mas ele reduz muito a chance do fracasso. Uau! Olha, gente, eu vou falar pra vocês. Eu já li a Bíblia toda 4 vezes, sabe? Todo dia a gente tem que ler, Sim. porque é um ensinamento contínuo para a vida espiritual, para a vida sentimental, para a vida profissional, como você acabou de dar 2 exemplos aí, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A gente não tá nem falando de religião, não. A gente tá falando realmente sobre aplicar aquilo que deu certo há 2000 anos atrás e continua dando certo. Quando eu estou diante de alguma resistência nesse sentido, diz, olha para a Bíblia como um livro histórico. Sim. Um livro de sabedoria. É o livro mais vendido e mais lido do mundo, ok? Lá você tem conhecimentos milenares, porque nós temos, se for pegar o Novo Testamento, de Jesus para frente são 2000 anos, mas tem para trás, desde Gênesis, né? Então, no mínimo, para quem tem alguma dificuldade com o cristianismo, ou com a religião, entre aspas, olhe para a Bíblia como um livro de princípios e de ferramentas poderosas. Nós temos o maior influencer na área financeira do Brasil hoje, estudando o livro de Provérbios e dizendo que a literatura financeira, princípios financeiros que ele leu com os livros de Napoleão Hill, Sim. estão todos em Provérbios, que é o Tiago Negro do Primo Rico. Sim, eu acompanho, exatamente. Ou seja, tudo termina e começa Está lá. Está tudo conectado. Né? Bom, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, Olha né? Só. Porque eu acho muito bacana, todo convidado que eu trago aqui, eu digo que nós temos aqui uma missão de falar sobre o empreendedorismo de uma forma leve, né? Afinal de contas, todo mundo já sabe aqui meu jeito de apresentar, mas que tenha realmente conteúdo de valor, que possa agregar, ensinar, educar e inspirar as pessoas que estão nos assistindo. E abordar o empreendedorismo de uma forma científica e também trazendo por essa outra abordagem, que não deixa de ser científica também, Sim. né? Porque tá dada, vai comprovando. É muito interessante, porque você vai abrindo os horizontes, às vezes as pessoas que estão nos assistindo, é verdade, vou ali, vou olhar, vou ler, vou saber, vou entender. Bom, pra gente finalizar aqui a nossa entrevista, eu queria que você desse uma dica, ou um conselho, ou um incentivo para quem está nos assistindo agora, que a gente está ainda no início de um ano, né? A gente acabou o ano de janeiro, porque janeiro é aquele mês imenso, né? Viramos fevereiro. Sim. Mas para quem está nos assistindo agora, independente de qualquer tempo do ano, que quer começar a empreender, ou quem está com a sua empresa passando por alguma situação difícil, o que seria uma dica fácil para as pessoas colocarem em prática assim no seu negócio? Vamos lá, para quem quer começar é uma dica, para quem já está exatamente, é outra. Eu peguei duas Bem, para quem quer começar ou já começou e ainda se sente pequeno, distante daquilo que você quer alcançar, estude muito, pesquise, olhe para quem já alcançou o que você está querendo alcançar, procure conversar com pessoas que já fazem aquilo que você está querendo fazer ou iniciou há pouco tempo, e se você acredita realmente, se queima no seu coração, dê o seu melhor, né? Longe de mim te trazer qualquer tipo de promessa aqui, porque, como eu disse, não existe equilíbrio e ninguém na vida tem garantia de nada. Né? A nossa garantia está no Senhor. Mas se você tem convicção daquilo que você quer,
não tenha medo, que a sua convicção seja maior do que o seu medo. Conecte-se com pessoas, visite lugares, estude, invista no conhecimento e certamente você vai destravar algumas chaves e uma porta leva ao próximo corredor, que tem outra porta que leva ao próximo corredor e nunca para. Uau. Vamos lá, para quem já está empreendendo, independente do tamanho da sua empresa. A gente falou muito aqui, de liderança, muito mesmo. E eu olho muito para dentro, a gente tem que olhar para as pessoas. Eu sempre falo que tem 3 pilares. Pessoas que são o elemento de quem faz. Processo é como faz e o produto é o que faz. Então, se você conseguir gerenciar pessoas, se você tiver processos bem estruturados e se você superar as expectativas do seu cliente na qualidade do seu produto ou do seu serviço, você se torna imbatível. Só que essa roda de melhoria contínua, que é a Kaizen, ela é uma roda que nunca para de girar. Então você sempre vai precisar elevar o padrão do seu time. Você sempre vai precisar revisar, aprimorar e atualizar processos. E você sempre vai precisar inovar o seu produto, não apenas para entender uma necessidade. Empresas de sucesso, empresas que se perpetuam, porque tem muita empresa que é da moda. Quantas empresas abrem e fecham? O Sebrae tem dados aí para dar e vender sobre isso. Empresas que se perpetuam são aquelas que não se contentam em satisfazer uma necessidade. Elas querem encantar. É diferente. Hoje o encantamento, ele manda. Né? Você procura uma hamburgueria. Quantas hamburguerias boas tem em Teresina? Diversas. Quantas encantam? Na palma da mão. Exatamente. Então, encante o seu cliente, cuide das pessoas, aprimore os seus processos. E tem muita gente que acha que processo é para burocratizar, muito pelo contrário. Processo é para fazer fluir, é para organizar, é para não depender do seu Raimundo que trabalha há 10 anos aqui e só ele que sabe fazer. Então, se ele for embora, se ele adoecer, como é que fica? Exatamente. Eu gosto muito daquela frase que diz que quem aprende não depende. Então, exatamente. Eu me baseio nisso para tudo, porque quanto mais a gente aprende, menos depende das pessoas e mais resultado a gente consegue aplicar. E esse aprendizado, quando eu falo de processo, é para compartilhar. Sim. É para escrever. Como que faz? Como é que eu quero que seja um bom atendimento? A equipe que eu contratei há 2 meses atrás, sabe qual é a expectativa que eu tenho de atendimento? Quem é a pessoa que melhor atende aqui, que está mais tempo? Ela tem que treinar todo mundo. É verdade. É isso. Bom, gente, finalizamos aqui esse episódio. Foi maravilhoso. Joel, seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso Empreende que Vende. Muito obrigado. É muito bacana poder aprender, porque eu estou aqui entrevistando para vocês assistirem, mas eu também estou sempre aprendendo e que seja uma constante, uma crescente, que a casa também cresça, exploda, obrigado. Que você possa ajudar muitas empresas, muitas pessoas, porque eu acredito que dessa forma a gente dá uma giradinha, uma ajudadinha aí na economia do nosso estado, do nosso país. Certeza. E ajuda aí, né, a não só uma pessoa, mas um CNPJ feito de CPFs e de famílias, e assim exatamente. vai. E a gente vai para esse ano de 2023 com muito empreendedorismo. Afinal de contas, gente, vocês têm que empreender e vender. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.